Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos fiéis, nós estamos na sexta-feira do segundo dia da oitava de Corpus Christi, da festa do Corpo de Deus, que vai terminar na próxima quinta-feira com a festa no Brasil do Coração Eucarístico de Jesus, em todo o país. E na sexta-feira já inicia-se outra, que é a festa do Sagrado Coração de Jesus, com a sua oitava. Então vamos aproveitar esta oitava para considerarmos algumas verdades, não como vimos no dia de Corpus Christi, ontem, o sacrifício de sempre, não o sacramento de sempre e os efeitos de sempre, e o novo rito com seus novos frutos, seus novos efeitos, que são totalmente destrutores dos efeitos produzidos pelo sacramento de sempre, pelo sacrifício de sempre e os seus frutos perenes. Mas hoje vamos considerar uma outra verdade que também procede do Santo Sacrifício da Missa, da Santa Eucaristia, que o Santo Tomás ensina que entre os frutos desse sacrifício, desse sacramento, é a unidade eclesiástica. E ele vai fazer uma explicação muito bela, como comum e totalmente verdadeira, é a beleza da verdade. Ele vai falar que na matéria desse sacramento já designa uma multiplicidade que vai ser unida. Então, por parte do pão, que a matéria tem que ser pão de trigo. Não pode ser pão de milho, não pode ser de centeio, não pode ser de gergelim e qualquer outro grão. Tem que ser de trigo. Não é um habitulamento tradicionalista, hein? É nada mais que intenção divina. Matéria de sacramento foi determinada por nosso Senhor Jesus Cristo, que é o seu autor, assim que não pode ser alterada por ninguém, nem pelo Sumo Pontífice. Temos o pão, que a sua vez foi grão de trigo, que a sua vez foi plantado, que, como nosso Senhor disse, o grão de trigo não morre, não produz frutos, não? Pois então, foi plantado, cresceu, se desenvolveu, depois virou uma espiga, saiu uma espiga com vários grãos. Aqueles grãos, por sua vez, foram, ademais de todo o trabalho de cultivado, foram bem cultivados, aquela espiga quase dourada, é muito belo, campo de trigo. Colhida, depois triturada, depois de triturada, feita a farinha, foi feita junto com água uma hóstia, um pão, e este pão foi assado. A hóstia não é propriamente assada, não. Modernamente, sempre foi feito assim, talvez antigamente meio um pouco mais simples, mas atualmente parece quase a ideia mais ou menos de uma máquina de fotocópia, assim. O sistema mais ou menos daquele jeito que tem uma tampa, então se coloca uma massa de trigo e água, fecha aquilo em uma alta temperatura e fica compressa a massa e assada ao mesmo tempo. Não é ao forno. Antigamente o procedimento era igual, mas só que os elementos eram mais simples, a ferro, não? E depois retira-se uma espécie de praticamente uma folha e estão as hóstias pequenas e grandes já nesta folha assada e é só assim recortar. Em realidade nem precisa recortar, é só apertar que saem elas direitinho, todas cortadinhas. Pois então nisso tudo vimos multiplicidade de grãos de trigo, de grãos de farinha, e unidos numa massa que foi assado e teve uma unidade. Então, por parte da matéria, também do vinho, nós vemos uma multiplicidade que vai terminar em uma só substância.
os grãos de trigo, perdão, o racimo, o cacho de uva, então, várias uvas unidas que serão ali, por sua vez, colhidas, pisadas na moda antiga, hoje vão comprimi-las com outro procedimento maquinário, mas em todo caso vão apertá-las. E o suco fermenta, o suco da uva, e vai se transformar em vinho. Aí temos um elemento, um vinho feito de vários cachos de uva. E nós temos um pão feito de vários grãos de trigo. Então aqui vemos a multiplicidade que termina numa unidade. E aquilo ambos serão não ofertados a Deus pão e trigo, hein? Pão de trigo e vinho de uva. Isso não é ofertório. Isso oferece a Nosso Senhor no ofertório tradicional. E eu não me lembro de memória algum outro rito oriental, mas não me consta, pelo menos não sei se algum menciona pão e vinho no ofertório. Pelo menos no nosso não se menciona pão e vinho, nem fruto da terra, e nem do trabalho do homem que agora vos apresentamos. Isso nós apresentamos quando nós trabalhamos. E a Santa Missa não é o trabalho do homem, é o trabalho que se oferece a Deus. Nós dizemos o quê? Recebei, Pai Santo, Deus onipotente e eterno, esta hóstia imaculada, que eu, vosso indigno servo, vos ofereço a vós, meu Deus vivo e verdadeiro, pelos meus inumeráveis pecados, ofensas e negligências, por todos os que estão aqui presentes e por todos os fiéis vivos e defuntos, para que tanto a mim como a eles proveite para a salvação e vida eterna. Esse é o ofertório da hóstia na Santa Missa. E se diz, não está ainda a transubstanciação, assim que é pão, mas se oferece o que a Deus? Uma vítima. Então não se oferece o pão, se oferece o que vai ser, ou seja, estamos oferecendo Nosso Senhor, Ele não está presente, ele estará presente para a transubstanciação, que ocorrerá com a fórmula, não? Aplicando-se a matéria que está aqui oferecida neste ofertório, com intenção, e sendo ministro do sacerdote, transubstancia a substância do pão, o ser pão deixa de ser pão e vem a ser Cristo, corpo, sangue, alma e divindade. O ser vinho deixa de ser vinho e vem a ser sangue, corpo, alma e divindade Nosso Senhor. E ao oferecimento do cálice vai dizer a Santa Missa, na Santa Missa nós rezamos, nós os oferecemos, Senhor, o cálice da salvação e da vossa clemência, e imploramos que ele se eleve até a presença da vossa divina majestade, qual suave odor para a salvação nossa e de todo o mundo. Aí se oferece também o cálice da salvação e não vinho, tendo presente que será o cálice da salvação. Então já se oferece o que se tornará, não? E não vinho, fruto da videira e do trabalho do homem, que agora vos apresentamos. Isso não pertence à tradição da Santa Igreja. É de origem hebraica da bênção da mesa. E a Santa... Então vemos aqui a Santa Igreja oferecer a hóstia imaculada e o cálice da salvação. Quando for consagrado, toda essa matéria que era múltiplice nos seus elementos, já unificada ao se tornar pão, ao se tornar vinho, ela vai o quê? Mostrar de um modo muito belo e verdadeiro, não só místico, mas com uma realidade, exatamente os vários membros do corpo místico que vão se transformar em um só corpo. Por quê? Porque estarão unidos. Uma coisa é um membro ali e outro acolá. Outra coisa, esses membros com uma união, no caso de um corpo, ou a união dos membros vitalizados pela presença da alma, nós temos um corpo físico vivo, não? Com os membros vivificados também pela alma, pela união física com o corpo. Assim, a Santíssima Eucaristia vem a ser, de fato, o sacramento da unidade eclesiástica.
Esta é a consideração do nosso sermão de hoje. E isso já foi designado, a intenção de Nosso Senhor, ao escolher esses elementos. Poderia-se usar, não seria, Nosso Senhor podia ter usado outra coisa para a transubstanciação. Sim, poderia ter usado qualquer outro alimento. Ou poderia ter usado uma fruta. Na fruta tem uma unidade, já nasce da flor ou fruto com uma unidade total. E não é de vários grãos e várias coisas que vai compor, não um fruto. Pois então, ele escolheu o alimento, o pão, e tem esse procedimento na sua fabricação, escolheu o vinho e tem esse procedimento na sua fabricação de vários grãos que se tornam um elemento. E Nosso Senhor assim quis mostrar a união dos seus membros, ou seja, de todos os seus fiéis, de todos os batizados, do corpo místico. Então nós temos a igreja hierárquica, não desde a sua cabeça ao mais simples dos mortais eclesiásticos, que é um simples sacerdote, e dos leigos depois, não, a outra parte, os fiéis que são batizados, pertencem à Santa Igreja, salvo que tenham incorrido em pecados contra a fé, excomunhão ou cisma, para serem cortados ou se cortarem deste corpo místico. Mas caso contrário, cada um vai ser esse grão de trigo e essas pequenas uvas do cacho de uva. Qual vai ser esta transformação? Assim como a uva foi pisada, o trigo foi triturado para se transformar um farinha e outro vinho. Qual vai ser o procedimento no corpo místico? O procedimento da trituração é a cruz de Nosso Senhor. Por isso, todo cristão, no rito do batismo, é muito claro que aquele sinal de cruz que nós damos na testa, não na fronte, e depois no peito, tem 2 sinais da cruz, não? E é um presente que a Santa Igreja está dando como sacramental naquele momento, marcando com o sinal da Santa Cruz. Realmente é o primeiro moinho de Deus para nos triturar nas tribulações vindas da providência, designadas pela providência. E as tribulações que um cristão valeroso ou digno do nome de Nosso Senhor também busca voluntariamente. Então vem a penitência voluntária. E aí nós vemos os santos se triturarem com muita generosidade de alma, sem fanatismo, com prudência e com equilíbrio, segundo a medida do amor de Deus e o zelo das almas. Por isso foram generosos nos seus cilícios, disciplinas, jejuns, dormindo no chão, caminhando muitos quilômetros, peregrinações quase intermináveis, errantes pelo mundo como missionários, na nudez, no frio, no deserto, os santos padres, os padres do deserto, hoje 12 de junho, Santo Onofre, não? O Anacoreta, que ficou aí anos no Egito. Depois tem todos os santos da Tebaida, não? São Sabas e Santo Antônio, Santo Antão Abade e muitos outros. Pois então, naqueles rigores, por quê? Porque é necessário que um grão de trigo, ou ele seja plantado, morra e se torne uma espiga, ou ele, sendo grão, seja amassado para se tornar farinha e se tornar pão, como Cristo, nosso Senhor. É uma necessidade. E assim, os membros unidos a Nosso Senhor têm uma semelhança a Nosso Senhor, que ele também foi triturado, amassado na cruz, mas ele sempre, como cabeça, quer que os seus membros participem também dos seus sofrimentos. Assim que nós, como grãos, devemos padecer, sofrer, morrer por Nosso Senhor. E o que vai unir esses grãos? O primeiro procedimento são a violência do pilão ou dos pés diligentes que vai esmagar a uva. E o que vai unir então aqui, em comparação aos membros de Cristo, ou seja, os batizados, membros no sentido eclesiástico, será o princípio unificador, será a caridade, o amor a Deus
com a graça santificante, e não o amor sentimentos, o amor a graça santificante. E essa graça santificante na alma do justo o faz unido a Deus, muito intimamente unido a Deus Nosso Senhor, e também unido à Santa Igreja, porque é impossível estar em graça santificante se nós não estamos unidos à fé católica, porque é impossível estar em graça santificante se nós não temos a nossa fé. A fé é o princípio. Então nós necessitamos ter a fé verdadeira para, na fé verdadeira, assentar-se a graça santificante. Não. Nós temos um exemplo muito belo desse procedimento de triturar, que é o grande mártir Santo Inácio de Antioquia, cuja festa é o 1º de fevereiro. Não? E ele vai dizer que sou o trigo de Cristo, e oxalá venha a ser moído nos dentes das feras para me tornar pão imaculado, que eu possa imitar a paixão de meu Senhor. Só agora sinto que começo a ser verdadeiro discípulo, que o fogo, os tormentos da cruz, a luta corpo a corpo com as feras, as multidões, a pulverização de toda esta carne e finalmente os tormentos mais cruéis que possa a malícia diabólica inventar, me sejam infligidos para que eu possa rapidamente possuir o meu Senhor Jesus Cristo. Aqui nós temos um grande exemplo dessa trituração necessária para ser um pão imaculado. É verdade que no trigo se tira a casca para triturá-lo, e da uva se tira também as cascas, sementes, toda aquela borra que fica, não? Vai ser retirada e vai ficar um líquido limpo, puro. E a fermentação vai ser o toque final que vai fazer essa mudança de um suco para o vinho. E vai ser uma substância unida. Assim que precisamos da fermentação. E vai ser obra da virtude da paciência, que fermentará as almas que souberem sofrer com resignação. Então, a resignação tritura e a paciência fermenta a alma dos cristãos. Que diga os mártires. Bom, eles podem realmente viver porque é a virtude da fortaleza que reluz, que brilha como o sol no meio-dia, e junto com esta heróica fortaleza está uma heróica paciência. E a graça santificante, ela une a alma a Nosso Senhor. Então já tem outro princípio unificador. O homem justo está unido a Deus estreitamente. E este homem justo, unido intimamente a Nosso Senhor pela graça santificante, pela vida de Deus, ele está unido à Santa Igreja. E aqui nós começa a união de todos, porque todos os que estão em graça de Deus, graça santificante, estão unidos ao único Deus verdadeiro, Deus trino e uno. E ao estarem unidos ao Deus uno, trino em pessoas e um só Deus, estão unidos à sua única Santa Igreja Católica Apostólica Romana, que também é uma só, hein? Una, Santa, Católica et Apostólica. Igreja Una, Santa, Católica, Apostólica. Uma. E eles receberam o quê? Um só batismo. Um só. Não existe dois. Um. E eles pertencem à única igreja. Uma. Não? E depois, eles comungam do único altar que Deus tem. Aí vamos novamente explicar. É verdade que existem mudanças de ritos no Santa Igreja, ou seja, ritos variados. Nós temos rito mozárabe, aqui são ocidentais bracarense, em Portugal, vários ritos de várias, o cartucho, o dominicano, ritos ocidentais, e o rito romano da Igreja de Roma, que é o rito da Igreja Universal e é o rito que nós celebramos. Agora, no Oriente existem muitos outros, dentro da família bizantina, melquitas, estão muitos outros, tem outras famílias, tem etíopes, tem coptas, tem armênios, e etc. Mas só que todos estes ritos, a mudança é acidental.
que eu posso dizer acidental? Qual a diferença de uma missa bizantina para uma missa tridentina? O acidental, as orações antes e depois da consagração, mesmo que a ideia seja a mesma, se vê uma certa semelhança com a ordem do cânon romano, assim tem algo, se reza pelos defuntos, pela hierarquia eclesiástica, os defuntos, os vivos, nós também no cânon temos essas orações, mas orações diferentes com a mesma ideia. Mas o essencial da Santa Missa, que é o ofertório, a consagração e a consumição da vítima, que é a comunhão, se tem em todos os ritos, não? E isso é o essencial da Santa Missa. E nisso a Santa Missa é substancialmente igual em todos os ritos católicos. Então, a diferença de rito, não posso dizer assim que existem várias missas. Existe uma só missa na Igreja Católica, e esta única missa é rezada de vários modos, que são os diversos ritos que existem na Santa Igreja. E esses ritos é o que? Uma diferença acidental. Mas a missa é única. Então, o único sacrifício. Nós temos um só batismo, nós temos uma só igreja, nós temos um só Deus, nós temos um só sacrifício que se oferece a Deus pela igreja una, e depois nós formamos um só corpo, não? E nós temos os mesmos sacramentos, não existe dois batismos, não existe dois crismas, não existe... Não, é um só, todos são únicos, e são 7, número 7, mas cada um existe 2, 3 versões de crisma, 4, 5 versões de matrimônio, não, é um só sacramento do batismo, um só do crisma, uma só Santíssima Eucaristia e etc. E nós temos uma só fé, não existe várias crenças ou crendices ou fé multiplicada, porque o que hoje nós cremos, desde São Pedro, a Santa Filomena, a Santa Teresinha, é a mesma coisa que acreditamos, que acreditaram e que nós cremos. E se existir alguma coisa que hoje acreditam como católica, que no passado não foi católica, então hoje estaríamos errados. Ou eles, por 2000 anos, errados, não? Temos que ter presente, porque existe uma só fé, que não tem mudança substancial, e acidentalmente, o que muda? Palavras, hein? Mas os conceitos da nossa fé são perenes, não mudam. Eu não posso acreditar em mais coisas do que acreditar em São Pedro. O que pode haver uma diferença em intensidade de minha alma a estes conceitos de fé, não essas verdades reveladas, mas agora em quantidade de coisas. Eu creio em 20, São Pedro, a igreja ensina, por exemplo, vamos colocar um número, 21, e São Pedro acreditava em 21 e eu acredito em 20, porque hoje uma já deixou de ser verdade. Isso não existe, a verdade também é perene, e assim é a verdade católica também, porque é uma verdade, e uma só fé. E nós temos um só pastor visível, e nós temos uma só cabeça, porque esse pastor é cabeça, Cristo e o Sumo Pontífice. A igreja não pode ter 2 papas, a igreja não pode ter 2 deuses, a igreja não pode ter 2 sacrifícios da missa que sejam diferentes, com diferença substancial, não pode. A unidade reina. Então, o Santíssimo Sacrifício e Sacramento o sacrifício da missa e sacramento da Eucaristia é o que, ao comungar, a alma que comunga com as devidas disposições, estando em graça de Deus, já está unida a Deus, mas as almas comungando, elas se unem com a vida de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, a vida do corpo físico comungado, que se concretiza no corpo místico que nós pertencemos, que é a Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Isso é magnífico. Aqui se explica por que com 2000 anos podemos conservar todas as verdades de fé, não? A matéria, a fórmula, a intenção dos sacramentos, as tradições que até hoje não tem muitas tradições que não estão nos livros, escritas, um compilado das tradições orais, muita coisa não está escrita, se transmite. A união
dos ensinamentos papais, e nenhum papa leu todos os que os anteriores escreveram para manter essa união moral, essa união contínua, sem contradizer o seu antecessor. E por que se lembra de tudo isso? É a graça do Divino Espírito Santo, que é a alma deste corpo místico que nós pertencemos como católicos batizados e que nós somos vivificados pela graça que vem do batismo, ou e se perder essa graça vem do confessionário, as devidas disposições, e depois a Santíssima Eucaristia, que é a grande fonte vital do católico que comunga. E aqui temos esta perenidade, desta robustez, essa musculatura eclesiástica que não definha, mesmo no deserto, mesmo reinando na Idade Média, mesmo sofrendo as perseguições escondidas nas catacumbas, ela sempre se mantém indestrutível, porque a vida é a vida de nosso Senhor Jesus Cristo, que nós vivemos de sua vida. Daquele que come meu corpo, bebe meu sangue, vive, não da vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Quem come seu corpo, bebe seu sangue, vive da vida de nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui se explica, então, esta uniformidade, mas esta unidade perene, desde aquela primeira missa depois da última ceia, que ali foi a primeira missa depois da última ceia, até a consumação dos séculos. É por esta razão que não é que o tradicional se rebela contra a mudança. Houveram muitas mudanças, hein? Muitíssimas. Mas nunca houve uma mudança radical que fosse uma mudança total, de tal modo que se ressuscitasse a nossa tataravó, a nossa bisavó, e fosse a missa da paróquia da esquina hoje, ela ia chegar e ia falar, mas cadê a missa? O que fizeram com o altar de Deus? Se for chamar ela para rezar via sacra, falar, não, tem uma estação a mais aqui, o que está acontecendo? Se você chamar ela para rezar um rosário, fala, não, tem 5 mistérios que isso não existe. Diria ela, não. Você chama ela para assistir ler uma carta da CNBB, ela fala, mas não é a Conferência Episcopal dos Bispos do Brasil? Isso daqui quem fez? É o Partido Comunista? Sagraram os comunistas como bispo, ela diria. O que está acontecendo? Se perguntasse da Bíblia, desse um sagrado escritor, ia falar, mas que coisa é essa? Quantas Bíblias existem? E todas essas, uma diferente da outra. Então seria realmente de se pensar, mudanças acidentais? Não. Se ela não reconhece, é porque tem reconhecível. E as mudanças para deixar irreconhecível, é porque mudaram absolutamente tudo. E não é porque nós não gostamos de mudança, é porque quando as mudanças tiram o substancial, não foi uma mudança, foi uma revolução. Foi uma evolução de uma revolução. E aqui qual é o efeito que nós vemos? Vimos ontem o efeito, considerando a missa de sempre e a missa de hoje em dia, com seus efeitos que produz, que contradiz os efeitos da perenidade de sempre. E hoje tudo está desgregado. A começar que cada padre pode rezar uma missa totalmente diferente, a de ontem e a de hoje. A de hoje não será a de amanhã, será totalmente a sua criatividade. Depois, cada nação tem os seus missais com suas traduções, seus modos de rezar. Aí nós temos, mesmo que na tradição tenhamos certas variações de costumes locais, mas só que se um árabe vem a missa tradicional, que ele é de missa tradicional no seu país, ele vai reconhecer a sua missa, vai ver, tem uma vela a mais ali, ou o padre, não sei, está com a cor azul celeste, por exemplo, que é próprio da Hispano-América, Espanha e Portugal, e bom, vai ver que é uma coisa, um detalhe, a mais ou a menos, mas o substancial não. E nós vimos que mudaram tudo. E qual é o efeito dessa mudança? Todos estão por si, cada um por si.
Diria, mas rapaz, o tradicionalismo também está todo desgregado. Sim, porque nós precisamos de outro princípio uniforme que dá a uniformidade. É um pastor que guia o rebanho para o caminho do céu. Quando o pastor faz isso, as ovelhas seguem todas o mesmo e único caminho para o céu. Então, quando ele não faz, é cada um por si e Deus por todos. E é o que nós vemos nestas décadas do deserto errante, caminhando por um lado e para o outro, tentando cada um fazer o que pode, esperando obter a misericórdia de Deus nosso Senhor. Então, queridos fiéis, é o sacramento da unidade, e que nos faz manter unidos a nosso Senhor, unidos à Santa Igreja, unidos à doutrina de sempre, unidos porque não é por um gosto de coisas antigas, porque sendo esse sacramento o corpo, o sangue de nosso Senhor, ele é o que faz nova todas as coisas, não? E ele, do seu tesouro, sabe tirar coisas novas e antigas e velhas. Por isso a nossa tradição de 2000 anos não envelheceu. Sempre robusta na sua juventude, porque tem a vida de Nosso Senhor, e a vida de Nosso Senhor, na sua plenitude da sua idade, na perfeição da sua vida, assim que não tem envelhecimento, não tem arrefecimento, não tem nenhum procedimento de cansaço, de desgaste do tempo e de nada. Permanece sempre nova, jovem, perfeita, bela. E este é o que nós necessitamos, o princípio de unidade. Nós temos que crer no que sempre foi todos acreditaram, nós temos que esperar no que todos esperaram, nós temos que amar o que todos os católicos amaram, nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos que honrar nosso Senhor com a missa que Ele deixou, nós temos que ser sacerdote com o sacerdócio que Ele deixou, para a missa que Ele deixou, nós temos que rezar como os nossos rezaram, e nós temos que fazer o que eles faziam, porque assim seremos como eles foram. Porque essas coisas, esses ritos, eles continuam com a sua onipotência de graça de sempre. E se não produz o que deveria, é porque nós não somos como as almas que deveríamos ser para sermos beneficiados por estes santos sacramentos da nossa salvação. Então vemos hoje todos desgregados, cada um por si, em cada pequena porção discórdias, ou porque não estamos comungando bem, ou porque nós não estamos comungando, ou porque nos falta nada mais que uma união com Deus pela sua graça e uma comunhão bem íntima, bem unida a Nosso Senhor. Eu não digo aqui de suspiros e ais, não, sentimentos. Eu digo sincera, de uma alma devota, com uma vontade de ser um membro unido ao corpo místico de Cristo e trabalhar para a integridade desse corpo no que lhe compete fazer como membro. E assim manter a unidade essencial no que nós podemos, o que nos compete fazer, para não colaborarmos com aqueles que querem estraçalhar este corpo. E estes que querem estraçalhar o corpo de Nosso Senhor são os meus inimigos do seu corpo físico, são os inimigos do seu corpo místico, os mesmos. Os hereges, todos, os cismáticos, sem nenhuma exceção, e os hebreus com a perversão dos costumes, tentativas, e depois os pagãos também, que quando podem trabalham muito mesmo para perseguir o nome de Nosso Senhor, que é conhecido parcialmente e ignorado totalmente. Não? Só ver o sofrimento da igreja nos bons tempos, nos países como China, como Índia, o hinduísmo perseguiu, se bobear até hoje persegue bastante o catolicismo. Então, e esses mesmos inimigos buscam o quê? Desgregar, porque cortando membros, separando membros, nós estalhamos esse corpo, dilaceramos esse corpo, esquartejamos, e esquartejando se enfraquece. E aqui está o grande problema, em que uns se automutilam como membro do corpo místico de Cristo pelos seus pecados contra a fé, e outros são cortados devidamente, porque são sentenças,
e outros vivem à mercê de receberem uma machadada do inimigo e serem cortados. São aqueles que põem a sua fé em perigo. E em todo caso, tudo isso acontece porque ou não comungam direito, ou comungam achando que tudo está bem e não está conforme. Falta comunhão. E falta comunhão sincera, falta comunhão para se unir a nosso Senhor Jesus Cristo de verdade e ter a sua vida e viver para qual? A vida, ela não está destinada ao meu pé ou ao meu braço, ela está destinada ao bem do corpo inteiro. E nós vemos quantos sacrifícios fará uma mão para proteger o corpo? Não? Pois então, hoje falta o sacrifício de membros que queiram proteger o corpo místico de Cristo, que é a Santa Igreja. Não é brigando, hein? Nós falamos mal do modernismo, sim, mas não serão minhas palavras que vão converter a CNBB, hein? Se fosse, estariam já todos conversos, não será. Serão minhas orações, as nossas orações. Não será odiando hebreus e muçulmanos e pagãos que vamos convertê-los. Será o ódio ao mal dá mais força para o mal. O que será? Nossas orações? Porque antigamente os membros faziam muito. E o que faziam? Muito para manter os membros unidos e robustos. Faziam de tudo para permanecer unidos. E depois se rezava para que esses membros, para que tivessem mais membros ao corpo de Cristo. Por isso o cansaço interminável dos missionários. Por isso as orações intermináveis das carmelitas e das religiosas, pela conversão dos pecadores, conversão dos hereges, dos cismáticos e dos pagãos. Por isso tanta penitência nos santos. E nas almas devotas também, que faziam para expiar pecados dos membros deste corpo, ou seja, pecados dos eclesiásticos, pecados da sociedade católica, e fazer o quê? Penitência para que todos os que estão fora, que estão longe, se aproximem e sejam agregados a este corpo. Então, porque os membros faziam de tudo para manter a integridade da vida desse corpo e também de si, obviamente, e atrair outros para terem esta felicidade. Este é o apostolado católico que nos compete a todos e não se faz por mensagem de WhatsApp, não faz porque não tem essa eficácia, não se faz fazendo sites e insultando os inimigos de todos os nomes possíveis e não possíveis, não se faz com o apostolado hiperintelectual da nata da sociedade na filosofia e tampouco com hiperteólogos, não é uma questão somente de conhecer, sem desprezar o conhecimento da filosofia e da teologia. Mas se faz o quê? Se faz sendo que nós devemos ser batizados, e já somos, e viver em coerência com o batismo, seu membro vivo deste corpo místico, e trabalhar para que ninguém nos mutile como membros e que nossas mãos estejam para proteger este corpo místico. E é assim que o amor à Santa Igreja. O sacramento da Eucaristia produz em nós esta união à Santa Igreja, o corpo místico de Nosso Senhor, e também nos produz em nós o amor à Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Nós vemos muitos dos católicos de todos os lados criticar a Igreja. E uns chegaram até chamá-la de santa e pecadora, Isso é um insulto. Primeiro que se é santa não é pecadora, e se é pecadora não é santa. E os pecados que fizeram seus membros não se comunicam ao corpo, porque este corpo é corpo místico de Cristo. E ele é imaculado, santo, santíssimo, a fonte de toda a santidade. Então não se pode atribuir pecado ao nosso Senhor, Isso é grave, isso é grave. Agora, que os membros sejam pecadores não há lugar a dúvida. É só olhar as filas de confissões, Aquela fila, ninguém vai para dizer todos nós vamos, e todos nós estamos em algum momento numa fila de confissão para dizer nossos pecados. Agora são nossos. Quem pecou foi a mão, foi o pé, foi o fígado, foi um rim eclesiástico, mas não foi o corpo inteiro. Não, os pecados são dos membros, não se comunica ao corpo. Assim que esse sacramento
como ele perdoa os pecados veniais, e para recebê-lo nós temos que estar confessados dos pecados mortais, então esse sacramento ele nos faz unidos a Deus de modo total. E é uma união a Deus de modo físico, porque Nosso Senhor nos digere, o efeito da qualquer alimento que consumimos, nós digerimos eles a nós, mas nesse Santíssimo Sacramento nós somos digeridos a Cristo, assimilados a Nosso Senhor. E essa assimilação é o quê? Tem uma realidade, claro, não um simbolismo belo, é uma realidade eclesiástica da graça, uma realidade sobrenatural, e somos o quê? Configurados a Cristo na sua idade e na sua... tentando nos espichar à altura de Nosso Senhor. Uns serão mais, outros serão menos, mas todos vão ser, no que puder, de espichados, de puxar para chegar à estatura de Nosso Senhor Jesus Cristo, no sentido de suas perfeições, que Ele quer nos comunicar e que podemos, que cada um receber segundo a sua capacidade. Então, queridos fiéis, se nós queremos fazer bem a Santa Igreja, nós devemos comungar. Sim, nós devemos comungar dignamente. E as condições para uma comunhão digna são as melhores e mais altas disposições para fazer o bem para a Santa Igreja. Porque essas disposições removem os principais inimigos, obstáculos da graça de Deus em nós e na sociedade eclesiástica. A saber, o pecado mortal, seja o pecado contra a fé, ou seja, contra qualquer outra virtude, o pecado é o mal. E de todos é o mal pior, hein? Porque nos aparta de qual? Do bem essencial, que é a felicidade eterna. O homem em pecado mortal merece o inferno. Ele é privado da felicidade essencial para a qual ele foi criado. Então é o mal de todos, hein? É pior do que o comunismo é um pecado mortal, mas é pior do que a perseguição, é pior do que a fome, é pior do que tudo. E este mal está onde? Na alma do justo, do que deixou de ser justo. Não é que está aqui a 3 quilômetros, não é que está lá do outro lado, está na China, está na Rússia, está em Cuba. Não, ele está dentro de nós. E ele é muito mais danino quanto mais próximo. E quem está em pecado tem o mal dentro de sua alma. E para comungar não tem que ter pecado mortal, confissão. E para receber a confissão, as tradicionais disposições, já comentamos a respeito, fará com que a alma realmente se santifique do seu exame de consciência, da dor dos seus pecados, o propósito de não pecar mais, o acusar os seus pecados, cumprir a penitência, 5 atos antes, durante e depois da confissão, indispensável para uma confissão válida. Vai fazer o quê? Vai fazer um grande tratamento neste membro, vai extrair todos os tumores cancerígenos que está dentro deste membro do corpo místico, para que ele seja um membro sadio, robusto, com vida, para que possa cumprir sua missão como membro tal. Se é pé, para caminhar, para chutar, para caminhar, para fazer o que tem que fazer com o pé. Se é um olho, para enxergar. Se é uma boca, para falar. Então, todos os membros unidos a Cristo estão sadios. Por quê? Porque estão vivificados com sua vida da graça e vivificados com a vida da Eucaristia, que é a vida física de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos dá a graça que os teólogos chamam graça unitiva, unificadora, ou outra terminologia semelhante. Creio que em português é unitiva. E assim, esta graça nos une a nosso Senhor de modo íntimo. Íntimo mesmo. E esta intimidade é totalmente santificadora. É como estar dentro de uma chama. Não é impossível não se abrasar, hein? Não se queimar. E nessa chama as escórias ficam todas do lado e as virtudes ficam tudo de dentro, porque essa chama ela não consome o bem, mas ela destrói todos os males. É o coração de nosso Senhor Jesus Cristo, que nós comungamos, que vai pulsar em nossos peitos. É os olhos de nosso Senhor Jesus Cristo que nós comungamos, hein? E que vai nos fazer enxergar Deus nas nossas cruzes, nas nossas tribulações, aonde tiver dedo de Deus, pegadas de Deus, palavras de Deus sinais de Deus para ver, palavras de Deus, conselhos de Deus para ouvir, os ouvidos de Cristo. Nós comungamos o corpo de Cristo inteiro.
Nós comungamos seu coração, vamos amar a Deus com um coração diferente. E nós comungamos nosso Senhor todo inteiro para nos tornarmos todo inteiro semelhante ao nosso Senhor. E esta é a graça da comunhão. Comunhão sacramental, mas a comunhão espiritual também produz efeito semelhante, dependendo também da devoção do devoto que fizer o ato de comunhão espiritual. Assim que vamos comungar, eu não digo nem que a quantidade de comunhão, mas são comunhões possíveis, com a regularidade segundo a possibilidade, mas que sejam comunhões no lugar que agrade a Deus, nosso Senhor. Que esteja em conformidade com essa unidade de fé, unidade moral, retidão moral indispensável, conhecida nos seus ministros. Depois, unidade no único batismo, na única Santa Igreja. Esse negócio de comungar por comungar, porque não é assim. É esta comunhão que eles falam, não é uma comunhão a mais, é a comunhão que nos unirá a nosso Senhor. E assim, com essas disposições, nós faremos o bem para a Santa Igreja. Se os comungantes comungassem bem, a Santa Igreja não estaria tão sofrida e maltratada como está. Por quê? Porque o sofrimento que nós vemos pós-conciliar, durante e pós, é nada mais que pôr dentro da Igreja o sofrimento e maus tratos que Nosso Senhor já sofria por cada um, em cada alma, em cada casa, em cada país, em cada lei, em cada lugar. Só faltou para completar que tudo isso fosse legislado, posto como regra e posto como um rótulo de católico e ofendesse a Deus do jeito que fazem, calcando sua lei, sua majestade, seus direitos todos, pisando um a um. Então pensamos nessa festa, nessa oitava, nesse tempo e sempre, a Nosso Senhor, a graça de estar unido a Ele, que isso é o que é necessário, e unido a Ele desse modo mais íntimo, que é comungando. Por isso o amor, a comunhão está intimamente unida à Santa Missa, porque sem Santa Missa é impossível a Eucaristia, a Santíssima Eucaristia. Então amar tudo que é de Deus, porque tudo que é de Deus e nos leva a Deus, nos mostra algo de Deus e nos faz também semelhantes a Ele. Então que o Santíssimo Sacramento da Eucaristia, que é nosso Senhor Jesus Cristo vivo e verdadeiro, fisicamente presente, recebido digna, devotamente, nos conceda a graça de fazer esse bem à Igreja. Porque só pode fazer bem à Igreja aquele que ama a Igreja. Quem amará mais a Igreja do que aquele que tem o coração de Jesus? E o mesmo coração que nosso Senhor como esposo ama a sua esposa, a Santa Igreja, fará que os membros deste corpo, vivificados com o sangue desse coração, também tenham os sentimentos deste coração para com a nossa Santa Mãe Igreja Católica, Apostólica, Romana, fora da qual não há salvação. Então, que o Santíssimo Sacramento da Eucaristia tenha, em cada altar imolado, Nosso Senhor nos obtenha esta graça. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.